bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Hoje eu vou estar trazendo para vocês uma lista com os melhores celulares para você comprar abaixo dos R$ 1.000. Aí você pergunta, mas só R$ 1.000? Para você, R$ 1.000 pode não ser nada, mas para muita gente, R$ 1.000 é muito dinheiro. Então por isso que eu separei aqui 7 opções de celulares abaixo de R$ 1.000 para você poder comprar com custo-benefício bom. Bom, para começar aqui a nossa lista, a gente tem o Samsung A07. E por que eu recomendo ele? Porque ele é um celular que, pelo que ele entrega, ele está muito barato. Ele já apareceu ali na faixa de 600, geralmente é a média dele, mas ele já apareceu por menos, porque nos R$ 70. E pelas configurações dele, é um preço muito justo. Isso porque ele já vem com um processador muito bom, que no caso é um Helio G99, que para celulares básicos é um excelente processador, dá conta de rodar jogos leves, vai rodar muito bem o sistema, redes sociais, o que você for precisar, o uso básico, ele roda super bem. Ele já vem com 8 GB de RAM e até 256 GB de armazenamento e uma tela de 90 Hz. Com um conjunto de câmeras assim, que é razoável pelo preço. A próxima lista é o irmão maior do A07, que no caso é o Galaxy A17. Tanto o 4G como o 5G são boas opções, até porque eles estão numa faixa de preço bem parecidas. Mas enfim, falando no geral, o A17 4G ele vem com o mesmo processador Helio G99, enquanto o 5G vem com um Exynos 1330. Ambos são processadores bons que dão conta de rodar com jogos casuais, que eles conseguem te atender muito bem no dia a dia. E aqui a gente tem um grande salto na questão da tela, que aqui já passa a ser uma tela AMOLED, que tem uma reprodução de cor melhor, uma qualidade melhor, além das câmeras ter um resultado um pouco melhor. E ele está na faixa ali de seus 830 a 850 reais, mais ou menos. O próximo da lista é um celular da Motorola que eu recomendo ele com algumas ressalvas. Porque assim, é o Motorola G35. Ele é um celular excelente, tem um processador que é um Unisoc T760, que é um celular que já dá conta de rodar vários jogos, consegue rodar muito bem no dia a dia. E não é porque ele é Unisoc que é um processador ruim, a Unisoc evoluiu muito, tem que parar com esse preconceito com a Unisoc. Porém, assim, qual que é o grande lance? É um celular que ele só é vendido em versões de 4 GB de RAM. É um celular que tem 256 GB de armazenamento e muito bom, porém ele tem 4 GB de RAM, que a longo prazo pode atrapalhar um pouco. Porém é um celular que ainda está valendo a pena, mesmo porque ele custa na faixa de seus 800 a 900 reais. Tem um conjunto de câmeras muito bom, já tem uma tela de 120 Hz, já tem carregamento rápido e enfim. A única ressalva é ele ter apenas 4 GB de RAM. Se para você isso não vai te incomodar, é uma excelente opção. Agora, se você faz questão de que o celular tenha mais memória, você vai ter que ir atrás de alguma outra opção. Bom, o próximo celular que eu vou estar recomendando para vocês é o Redmi A5. E por que eu recomendo isso? Porque ele é um celular barato, ele custa 600 reais e já vem com um processador que é um Unisoc T7250, que é um processador que dá conta de rodar vários jogos, é um processador excelente para o dia a dia. Ele já tem tela de 120 Hz, além disso ele também tem 5.200 mAh de bateria, que para um celular de 600 reais é um número bom, é um pouco acima da média dos 5.000 da concorrência, e enfim. Talvez o ponto negativo desse celular seja em relação às câmeras, que não são câmeras tão boas, porque por se tratar de um Xiaomi, ainda de entrada que custa 600 reais, então não tem como esperar muita coisa. Mas assim, é um celular que vai te atender muito bem no dia a dia, para uso casual, redes sociais e enfim, até alguns jogos leves. O próximo que eu vou estar recomendando é a geração nova do A5, que no caso é o Redmi A7 Pro. Ele vem com o mesmo processador que é o Unisoc T7250, só que ele sofre o mesmo problema tanto do A5 quanto do G35, que são 4 GB de RAM. No A5 a situação é um pouco pior ainda, porque ele tem versões de 3 GB de RAM, que 64 de armazenamento, que essa eu definitivamente não recomendo. Porém, as versões de 4 GB de RAM com 128 de armazenamento podem ser opções boas, desde que você, de novo, como eu falei no G35, depende se você faz questão de ter mais memória RAM ou não. A longo prazo, isso pode atrapalhar, não quer dizer que vá, mas pode.
Então é isso, vocês têm que ver se vocês aceitam ter um celular com menos GB de RAM ou se vocês fazem questão de celular com 6 ou até 8 GB de RAM. Em relação ao A5 ou A7, ele já tem uma bateria que já pula para 6.000 mAh. Tem umas câmeras um pouco piores, talvez, porém é uma qualidade bem semelhante. E no mais é isso, o A7 ele pode ser uma opção boa também. O próximo celular é um celular de uma marca que ela está crescendo muito ultimamente, nos últimos anos para cá, tá ganhando muito no mercado brasileiro, que é o Realme C71. Ele é um celular que tem o mesmo processador do A5 e do A7 Pro, que no caso é o Unisoc T7250, porém aqui ele já tem 6 GB de RAM. Então assim, acaba sendo uma opção um pouco melhor, porém ela é mais cara também, ela está na faixa de 950 a R$ 1.000 nessa faixa. É um celular que ele não se destaca muita coisa, ele tem uma tela LCD 120 Hz padrão, tem 6.300 mAh de bateria, é uma bateria boa, porém é isso, é um celular tá ali na faixa de R$ 950, que não entrega nada muito espetacular, mas ele pode ser uma boa opção, porque é um celular que ele vai te atender muito bem, um processador bom, tem uma memória RAM razoável, tem uma qualidade de construção até ok pela categoria, tem câmeras que são melhores do que os da Xiaomi, mas é isso, é um celular que ele vale a pena se você entender o que ele faz. Entender a proposta dele no caso, que é de ser um celular básico. E por fim, abaixo dos R$ 1.000, a melhor opção é o Redmi Note 14 4G, porque ele tem um processador que é um LG 99 Ultra, que ele tem tipo um overclock que a Xiaomi coloca, porém isso dá muita diferença. Além disso, ele tem câmeras de 108 megapixels que tem uma qualidade ok, já tem uma tela de 120 Hz AMOLED, já tem carregamento rápido, já tem 5.500 mAh de bateria, é um celular excelente. Hoje em dia ele já tem as versões de 6 ou 8 GB de RAM e 128 ou 256 GB de armazenamento. E com qualquer modelo você vai ser muito satisfeito. Ele se encontra hoje ali cravado em R$ 1.000, 999 para ser mais exato. E abaixo de R$ 1.000 é a melhor opção disparadamente. É um celular muito bem construído, é um celular que tem uma potência muito boa, a tela muito boa, a bateria muito boa. É um celular muito bem resolvido no geral. Tanto que foi até difícil para a própria Xiaomi ela conseguir fazer um celular melhor com o Note 15 4G, que na prática não mudou muita coisa. Então assim, esse foi um celular que a Xiaomi acertou e acertou muito. Enfim, meus amigos, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado vocês de alguma forma. E mais é isso, nos vemos no próximo vídeo. Valeu!